como que é ser babysitter, assim? Porque muita gente imagina que, é só cuidar de criança, mas Não, não, tem uma responsabilidade. Fala um pouquinho para nós, assim, o que você aprendeu com isso e como que é sim, trabalhar com sim. babysitter? Olha, quando eu comecei, o meu trabalho principal era ficar por conta das crianças, sim, lavar a roupa deles e fazer comida, tá? Porque eles eram pequenininhos. Aí eles foram crescendo, o trabalho vai mudando, né? Por fim, eu buscava os meninos na escola, não levava, porque eles levavam. Eu buscava as crianças na escola. Ela tinha uma pessoa que limpava a casa dela 3 vezes por semana, era segunda, quarta, eles eram muito, 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 muito ricos, milionários, bilionários. Então, uma pessoa para limpar a casa dela, segunda, quarta e sexta. E eu trabalhava de segunda a sexta lá. Então, o dia que ela não ia, era o dia que eu tirava os lixos, fazia as camas, dava uma arrumada na casa, organizava a casa, né? E gosto de ter tudo muito no lugar, muito arrumadinho. E quando a mulher ia, eu não fazia essas coisas, mas eu lavava toda a roupa de todo mundo da casa. Eu fazia comida para eles, para a família inteira, todos os dias. Esperava eles terminar de comer, limpava a cozinha para ir embora. Isso tudo com o bebê em casa. Meu filho tinha 4 meses quando eu entrei lá para trabalhar. E aí eu ficava com ele. Só que eu começava a trabalhar tipo 2h30 da tarde, quando eu buscava as crianças na escola. Então eu ficava na parte da manhã com meu filho, levava ele na babá, e meu ex-marido buscava ele na babá e ficava com ele até eu chegar em casa. É a vida de uma loucura aqui, né? A gente deixa os nossos filhos com alguém para cuidar do filho dos outros. E aí, essa família foi. Eu falo que eles foram essenciais no meu desenvolvimento aqui na América, sabe? Porque é um mundo, eu vivi em um mundo que não era meu. Era um mundo totalmente diferente do meu mundo. Eram pessoas muito ricas. Era, mas foi bom e foi ruim para muito lado. Porque, assim, eu via que eles não tinham apego a quase nada. É tudo muito, muito acessível. Eles tinham muito dinheiro. Eu lembro que o menino falava assim: preciso de um tênis. Ela ia na internet à noite, comprava 10 pares de tênis para chegar no outro dia na casa dela para ele escolher um, porque ele não podia ir na loja. Era assim, eram coisas meio que absurdas, sabe? Eu falava, meu Deus. Pra você ter noção, na época tinha uma loja muito grande de brinquedo que chamava Toys R Us. Uma loja gigantesca de brinquedo. Os meninos dela nunca tinham ido naquela loja. Falei, gente, qual é a criança nos Estados Unidos que não conhece o Toys R Us? Aí eu falei assim, tá, onde que sua mãe compra seus brinquedos? Ah, minha mãe compra nessa lojinha, porque ela morava numa cidade muito rica, muito sofisticada, que eles tinham boutique de brinquedo, literalmente boutique pequenininha de brinquedo. Então, era ali que ela comprava o brinquedo dos filhos. Nunca levou o menino na loja, vai meu filho, entra, corre, pega alguma coisa, pega o que você quer. Ele nunca experienciou isso, sabe? Então, assim, me fez entender muita coisa, que o dinheiro não compra muita coisa. Eu ali, foi uma escola de vida para mim, mas eu só peguei o que era bom. O que não era, eu fechava os olhos e largava para lá. Porque tinha muita coisa que não era legal, né? Por Mas foi uma experiência. exemplo, Por exemplo, a, eles eram muito. De eles conversar com a mãe, com o pai. É uma coisa que na nossa cultura inadmissível. Gritava, berrava, xingava. Na nossa casa, tipo, menino, não fala assim comigo. Dava uns tapas, resolvia o problema, né? A gente dá uns tapinhas de vez em quando lá. Nunca, nunca. O menino fazia o que queria com ela. E ela conversando, não, meu filho. Tinha horas que eu saía de perto, que eu falei, gente, essa mulher é sonsa. Esse menino vai cagar na cabeça dela, ela não vai fazer nada, meu Deus do porque céu. aqui, se, tipo assim, se a criança denunciar, parece ter problema, não é? Mas tipo assim, isso é coisa que põe na cabeça deles, tá? Porque põe na do meu filho também, eu falo, vai, fala. Eu não bato com meus filhos, não. Eu já dei uma surrinha de leve em cada um, assim, uma vez na vida. Sabe assim, uma vez na vida. Uns tapinhos eles sempre levam, porque me estressou, um tapinha é de leve, é básico. Mas assim, surra mesmo de espancar, não, Deus me livre, nunca fiz. Mas assim, eles são muito pacientes, até demais. Não é que não tem que ser, tem que ser. Mas assim, o menino cagava na cabeça dela, gritava, xingava, berrava, fazia birra. Outra coisa, a alimentação era uma alimentação muito ruim. O menino, eu não quero jantar hoje, quero comer cereal. Aí o menino comia cereal a semana inteira, ela deixava. Eu falava, não, moça, não, dá comida pro seu filho. Os meninos até hoje, os meninos velhos, não comem. Hoje os meninos, ó, o mais velho dela tem 22, o outro tem 18. Não, tem 22, 18. Até hoje eles não comem. A alimentação deles é péssima, porque eles não cresceram comendo. Aqui na minha casa eu ponho a comida lá mesmo, não quer comer, fica com fome, só tem isso aqui pra comer. Lá não, eu fazia a comida deles sem brincadeira. Tinha dias que eu tinha que fazer uma comida para cada um. Um para mãe,
um para o pai, um para cada criança, porque eles não comem a mesma coisa. Oi? Não, não existe isso. Imagina, é restaurante? Você faz isso no restaurante, né? Que você vai e pede o que quer. Dentro de casa, você vai fazer comida para a família inteira. Igual a minha filha pequenininha. Ela, vamos supor, você faz um hambúrguer aqui em casa. Ela não come pão. Eu sei que ela não come pão. Ela nunca comeu, ela não gostou de pão. Eu vou fazer, eu pego o hambúrguer, coloco no quadradinho, um arrozinho e dou para ela comer. Eu sempre tenho uma coisa diferente, se eu sei que é uma coisa que ela não gosta mesmo. Mas não é porque eu nunca dei, é porque ela não gosta mesmo. Aí é diferente, né? Mas você deixar o seu filho ditar o que você tem que fazer, ah, não. Não, não, era uma coisa assim que eu via, e essa parte também, sabe, do descaso ao dinheiro, às vezes, porque tem muito. Eles tinham de tudo que você pensar, todos os brinquedos existentes do planeta Terra, eles tinham. E não brincavam, não davam valor, porque era tudo muito dado, tudo muito acessível. Eu lembro que o pequenininho, ele gostava de brincar com água e vasilha. Ele pegava todas as vasilhas da cozinha, e depois eu ficava louca, né? Porque tinha que guardar, era eu. Ele pegava todas as vasilhas da cozinha e ficava brincando de água. Ia para debaixo da pia, enchia e derramava. Enchia e derramava. Eu ficava, meu Deus. O menino tinha um closet cheio de brinquedos, todos os brinquedos que você pensar, e ele não brincava. Por quê? Existe Existe um distanciamento, assim, porque como é um universo que eu não vivo, né, você também não, e eu imagino que existem muitas pessoas com muito dinheiro e talvez vive essa situação, mas existe um distanciamento dos pais em relação aos filhos, quando se tem muito dinheiro, assim, pelo menos na experiência que você viveu? Olha, dessa família que eu vivi, não. Eles eram muito família, muito família. Só que assim, ah, eu não sei, eu acho que era medo. Eu acho que mais ela, ele não, ele sempre foi mais firme. E ela não trabalhava, ela, ó, pra você ver, ela não trabalhava, ela ficava em casa o dia inteiro e tinha babá, 24 horas para ficar com os filhos dela. E Isso ela acontece fazia muito o com quê, os outros. então? Nada, ficava em casa, ia pra academia, ficava dormindo o dia inteiro, ficava no computador, dentro do office dela fazendo seja lá o quê. Rico, amor, rico, pode pagar os outros, não tem estresse. Não tem estresse, entendeu? Eu não tive essa regalia, não. Então, assim, mas essa família em si que eu trabalhei, eles eram muito família, só que eu sentia que ela era meio. Ela principalmente, ele não, ele é um investidor muito bem sucedido, ele trabalhava e ela ficava em casa. Então ele chegava em casa, eu sempre admirei isso nele. Ele chegava em casa cansado de um dia de trabalho e ele largava tudo e dava prioridade para os meninos. Ia jogar, o americano tem muito o costume de jogar aqueles jogos, né, de board games que chama. Então ele chegava, você vê que ele estava cansado, menino. Ele jogava a bolsa, sentava para brincar com aqueles meninos, para conversar, para saber como é que era o dia. E ela sempre já foi mais distanciada, mas sempre faziam tudo em família, viajavam muito, eles viajavam pelo menos umas 4 vezes por ano, viagens longas para fora do país, sabe? É uma família bem estruturada. Ela deu muito sorte, ela, porque a minha ex-patroa, ela tinha uns problemas pessoais lá que, sabe aqueles problemas antigos da adolescência, da infância que você não resolve e te vem para a vida adulta? Ela tinha muito isso. E ela deu muita sorte dos meninos dela serem meninos muito bons, muito educados, muito bonzinhos, muito juízo, não era menino porra louca, não era um doido assim, não, sabe? Porque tem muito disso também, né? Não importa se tem dinheiro ou não. Se ele resolver fazer coisa errada, a facilidade aqui é muito grande. E vai fazer. Então, assim, ela deu sorte de ter filhos muito bons. E eles são meninos incríveis. Eu tenho contato com eles até hoje. Um deles estava aqui. Tem mais ou menos uns 2 meses. Ele me ligou, Milena, eu tô indo na Flórida. Eu falei, eu quero te ver. Ele tem 18 anos. Saí com ele, a gente comeu, tomou um sorvete, a gente andou pela cidade. Assim, eles são muito queridos. Eu tenho um carinho muito grande por eles por mim. Porque eu tô lá, o pequenininho tinha 4 anos. Eu saí de lá, ele tinha 16. Então, assim, foi uma vida, né? Com eles ali. É bem E bacana. paga bem, assim? Quanto que você ganhava nessa época, assim? Paga. Quando eu entrei, se eu não me engano, eu acho. Quando eu entrei, eu ganhava US$ 15 a hora, porque eu não tinha experiência nenhuma de babá, tá? Eu entrei porque ela gostou de mim mesmo, as crianças gostaram de mim, e ela me pegou sem experiência nenhuma. Ela me criou, ela me moldou. Foi até bom pra ela, porque ela me moldou do jeito que ela queria, né? Eu não vim com costumes antigos de outras famílias, porque tem isso também. E aí eu comecei a ganhar US$ 15 por hora. Passou acho que um ano, dois, ela me aumentou para 18. E foi indo. E aí, só que tinha épocas que eu já estava cansada, eu queria mudar. Sabe você tá cansado? Foram 12 anos. Foram muitos anos.
eu estava cansada, ela tinha muito problema, então a energia dela às vezes me sufocava, a negatividade dela me sufocava. Eu sou uma pessoa muito positiva. E quando você tá num lugar que a energia não tá legal, me afetava. Falava, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Toda vez que começava a sair, ela me aumentava, filha da égua. Falava, oh meu Deus. Porque eu já tinha filho na época. E quando a gente tem filho aqui, para você trabalhar fora e ganhar um dinheiro bacana, não é, é difícil. Por isso tem muita mãe que fica em casa, porque o dinheiro não dá. Então ali eu ainda conseguia trazer um dinheiro bom para dentro de casa, sabe? Então eu saí de lá, quando eu saí, porque assim, depois que esse casal separou, quando eles separaram, eu escolhi ficar com ele e não com ela. Porque ele era bem melhor de lidar, ele era muito mais tranquilo. Só que eles tinham guarda compartilhada. Então, como é que funcionava no começo? Onde as crianças estavam, eu estava, né? E aí cada um me pagava do seu próprio dinheiro. E na casa dele, eu finalizei lá ganhando US$ 30 por hora. E na casa dela, eu não lembro, mas ela não me pagava isso, não. Mas assim, pra época eu ganhava um dinheiro bom. E era muito, não era fixo, né? Eu ganhava por hora. Então depende da semana. Às vezes ela pedia pra me fazer hora extra. Eu fazia cansada, saí de lá era meia-noite, mas fazia porque eu sabia que o dinheiro era bom, né? Já teve épocas de eu fazer, tipo assim, na época pra mim era muito dinheiro, US$ 1.500, US$ 1.400, né? Trabalhando de babá. E não era um trabalho braçal, né? Eu ficava dentro de casa, cheirosinha, bonitinha, os meninos eram muito queridos. Não era um trabalho braçal que né? O físico, não, era mais tranquilo. Então, foram 12 anos que eu fiquei lá, foram muitas experiências, muitas coisas aconteceram, mas foi bom, eu gostei muito. E ganhar um dinheirinho não era ruim, não. Era bom, era bom. Mas hoje em dia esse dinheiro para mim não dá mais, não. Não dá. Ainda mais com essa inflação. E depois disso, É. você foi fazer o quê, assim? Então, aí quando eu tava lá ainda, eu falei, aí eu queria, quando eu ganhei meus filhos, meus dois primeiros filhos, eles têm 2 anos de diferença, e a pequenininha são 8 anos. Eu pensei que eu já tava pronta, já tava dando de criança, porque eu tinha um menino e uma menina. Eu falei, não precisa de filho mais não. Passou 8 anos e eu engravidei de novo. Então, nesse período, antes da última vir, eu já tava querendo procurar alguma coisa que eu pudesse fazer pra mim, pra poder estar mais em casa, porque eu chegava em casa muito tarde. Eu não via meus filhos direito. Eu via eles de manhã antes de ir pra escola, e eu chegava em casa, já tava na hora deles dormir pra ir pra escola no outro dia. Então eu não tinha, eu sentia que eu falava, cara, eu preciso procurar alguma coisa que eu possa fazer pra mim. Eu sempre tive aquilo dentro de mim, desde que meus filhos nasceram. E o meu filho, eu nunca esqueço disso, eu falo isso pra todo mundo quando eu tô falando, né, dessas coisas. O meu filho teve uma época que ele saía pra escola pra pegar o ônibus, e ele falava assim, mãe, que hora chega em casa hoje? Ah, filho, umas 8h30, 9 horas, que é geralmente o horário que eu chegava em casa. Ok, mãe. Ele ia. E ele me perguntava todos os dias. Eu comecei a observar que ele me perguntava e ele ficava triste. Eu falei, gente, por quê? Ele já ia para a escola, sabendo que ele ia voltar, eu não ia estar em casa, e ele só ia me ver muito pouco. Aquilo ali foi deixando ele arrasado, triste. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais. Foi quando eu comecei a querer sair de lá, sabe? Nas várias tentativas que ela ia enfiando mais dinheiro, porque ela não, eu precisava do dinheiro para sobreviver. Eu não podia me dar o luxo de ficar em casa. Meu ex-marido não era rico para me bancar. Então eu tinha que trabalhar. Então, mas na tentativa. Então, nessa tentativa de fazer alguma coisa para mim, eu tentei fazer faixinha de cabelo para criança, quando a minha filha nasceu. Eu tentei fazer mais o quê? Ah, eu fiz curso de balão para fazer festa de aniversário. Nada dava certo. Eu falava, ai, As gente. coisas mais variadas do mundo. O que mais que eu tentei fazer, Milena? Ai, eu tentei fazer mais uma coisa agora que eu não tô lembrando. Aí, por fim, a única coisa que deu certo realmente, eu sempre gostei muito de cozinhar. E uma pegada mais saudável. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer marmita saudável. Só que eu não quero fazer qualquer marmita saudável. Eu quero fazer uma comida. Porque, assim, para mim comer saudável era muito difícil. E para eu conseguir comer, eu fazia o seguinte: eu pegava a comida tradicional que a gente sempre comia e transformava ela para uma comida saudável. Então, eu dei o nome da minha comida de comida saudável gourmet. E as minhas comidas eram lindas. Eu comecei a ter muito cliente, muito cliente, muito cliente. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha pedido para sair desse trabalho de babá. Sair. Ela ficou arrasada, porque eu ia sair, blá blá blá, uma vida inteira. Eu falei para ela: olha, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu tenho um filho também, eu quero poder cuidar, tá mais presente na vida dos meus filhos. Aí, por fim, ela entendeu. Só que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar dentro da minha casa, fazer comida de dentro da minha casa. E foi extremamente
cansativo. Por quê? Eu estava dentro de casa, eu acordava às vezes 5 da manhã, eu ia dormir 1 da manhã, porque eu trabalhava dentro de casa fazendo comida. Um dia, na quinta-feira, eu saía para comprar todos os ingredientes e fazer toda a preparação. Na sexta-feira, eu cozinhava o dia inteiro e no sábado eu entregava as marmitas. Só que não era só isso, eu tinha que ser mãe nesse período também, né? Eu tinha que os meus filhos iam para a escola de ônibus, mas eu tinha que chegava em casa, aí às vezes tinha atividades. A maioria das vezes tinha atividades, eu tinha que dirigir, eu tinha que buscar. Aí você tem que fazer janta para criança, você tem que dar banho, eram pequenos na época. Tem que botar para dormir. Eu sempre tinha uma tradição com meus filhos, eu sempre botei todos eles para dormir. Eu vou no quarto, eu dou beijo, eu dou boa noite, eu converso. Então, assim, eu tinha que fazer isso também. E aí o trabalho lá que eu estava fazendo de comida ia dando uma parada, né, até eu terminar. Então, às vezes, eu botava todo mundo na cama e ia finalizar, e terminava muito tarde. Aí eu já estava assim, meu Deus, não tá bom também, porque eu estava ganhando dinheiro legal. Trabalhava só 3 dias, praticamente. Os outros eu ficava na preparação de pegar cliente, fechar. Trabalhava a semana inteira, né? Mas o mesmo ali era quinta, sexta e sábado. Mas aí começou a ficar, não tava feliz, não tava legal, porque eu tava muito cansada, assim, extremamente cansada. Aí eu falei, ok, quero continuar nessa pegada. O que que eu vou fazer? Vou pra casa dos ricos cozinhar. Porque aí eu cozinho, limpo, vou embora, chego em casa, done. Eu tenho só as minhas obrigações de mãe. E tá tudo bem. Aí comecei a fazer isso, deu super certo também. Eu fazia 2 casas por dia. Eu cozinhava na parte da manhã de uma casa, cozinhava na parte da tarde em outra casa, chegava em casa mais ou menos 5, 6 horas, e aí tava tranquila, tinha tempo. Aí foi perfeito. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Milena perdeu o trabalho, porque ninguém queria mais na casa. A gente não podia estar perto de ninguém, né? Não podia estar em contato com ninguém. Eu perdi todas as minhas casas. Eu falei, e agora? Eu já era divorciada, era o único trabalho que eu tinha. Só que eu tinha um trabalho em paralelo com esse, que era online. E aí eu trabalhava com uma companhia de produtos veganos, chamada Arbônia, que ela é bem famosa aqui no. Bem famosa, assim. Para quem conhece, são produtos totalmente veganos. E eu amava trabalhar com eles. Mas era um part-time. Como é que fala part-time em português? Nem sei. É um bico. Um bico para ganhar um extra, sabe? E aí, quando eu perdi o meu trabalho de cozinheira, eu falei, e agora? Só tinha aquilo lá, e era online. E foi na época da pandemia, eu vendia produtos veganos, e eram produtos de saúde, chá, proteína, muita coisa para imunidade. E Menino, tem e aquilo ali, tinha muita saída? muita. Na pandemia, foi o que eu vivi. Eu enfiei a cara ali, porque era a única coisa que eu tinha. Eu falei, eu vou fazer isso aqui acontecer, porque agora eu tinha tempo para fazer também, né? E aí o que aconteceu? A galera, na época da pandemia, todo mundo querendo cuidar da saúde, da imunidade. Menino, o business cresceu assim, da noite pro dia. Eu falei, ô, bênção, glória a Deus, obrigado, pai. E foi daquilo ali que eu sobrevivi por um tempo, na verdade, pelo tempo da pandemia. E foi no período que eu mudei aqui pra Flórida. Quando eu divorciei, eu tinha uma casa lá, a gente vendeu. A parte que eu peguei, eu comprei esse apartamento que eu moro hoje, mas eu comprei para investimento, porque eu falei, dinheiro parado na mão é problema, né? Eu vou comprar tudo de blusinha e vai embora esse dinheiro. Falei, eu preciso aplicar ele em alguma coisa que vai me dar um retorno. Aí eu pensei em comprar uma casa lá, só que lá era muito mais caro que aqui naquela época. Hoje em dia era tudo igual. Aí eu comprei esse apartamento que eu tô aqui, paguei baratinho nele, comprei para investimento, botei para alugar. Eu falei, ótimo, já tem meu primeiro investimento, tá tendo até aluguel, tá tendo um lucrozinho, tá perfeito. Só que isso foi antes da pandemia, né? Aí quando a pandemia veio, eu falei, cara, eu não vou passar a pandemia nesse frio, porque lá é um frio, menino, você sabe, né? Lá é um frio. Não É, é de até Deus, não, aquele frio.